Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Alex Martins e você está na Renascer Instituto Teológico. E eu quero aproveitar essa oportunidade para louvar a Deus pela sua vida. Eu quero agradecer a Deus por você estar aqui conosco e convidar você para continuar com a gente nessa matéria por nome de homilética. É sabido que nós estamos vivendo a última hora da igreja na terra, pois Jesus deixou muitos sinais, entre eles terremotos, guerras, pestes e fome. Pelo menos a fome, a ONU anunciou que por ano morre cerca de 9 milhões de pessoas com fome. 8 milhões delas são crianças. Guerras, se você acessar agora e procurar vídeos acerca de guerra, talvez nesse momento estará acontecendo algum tipo de guerra, seja um ataque terrorista, seja um homem-bomba se explodindo, algum tipo de guerra. Terremotos, em 10 anos, pelo menos 200 mil vezes a terra tremeu. Pestes, quantas pandemias, gripe suína, gripe russa, tuberculose. Você já deve também ter ouvido falar da gripe espanhola e a Covid-19. Tudo isso nos mostra e nos faz entender que nós estamos vivendo a última hora. É por isso que nós temos o dever de pregar o Evangelho, de resgatar aqueles que estão perdidos. Jesus Cristo, quando ressuscitou, ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. A minha pergunta é: de que maneira muitos pregadores estão indo para o campo pregar o Evangelho? Você sabia que um sermão homileticamente preparado, ele é mais assimilável? Muitos pregadores têm pregado mensagens sem começo, meio e fim. Você já deve ter ido em um culto aonde a oração inicial foi fervorosa. Os irmãos ficaram impactados. Uma oração com sabedoria. Alguns irmãos já estavam até chorando nesse momento da oração. Passou para os hinos da harpa cristã. Eram irmãos falando em língua. Eram irmãos adorando a Deus. Eram irmãos profetizando. O pastor, então, deu a oportunidade para um obreiro, um irmão, trazer uma saudação. E que saudação foi aquela, né? Os irmãos ficaram impactados, olharam e pensaram: estou alimentado. Ele deveria ter ficado muito mais tempo pregando. O pastor resolveu passar
para uma irmã louvar. A irmã, com muita autoridade e ousadia, louvou. Deus batizou, curou, libertou. O culto estava indo tudo certo, tudo se encaixando perfeitamente. Passaram para o irmão louvar no momento do dízimo, da oferta. O irmão louvou também. E Deus bradou no meio do seu povo. Então chamou um obreiro para orar pelo pregador da noite. O povo querendo ouvir, o povo se alimentando e o obreiro pregando. Mas quando deu uns 10 minutos, os irmãos perceberam que esse pregador não tinha mais o que passar. Um irmão olhou para o chão, o outro irmão cruzou os braços, o outro irmão coçou a cabeça, um outro levantou e foi tomar água. Outros irmãos foram para o banheiro e a conversa era: por que não deixou aquele irmão que deu a saudação pregar? Pois o irmão que havia dado saudação conhecia a homilética. Você sabia que o pregador precisa conhecer o público que vai pregar? Você já ouviu falar daquele pregador que foi pregar para os esquimós? Ele olhou os esquimós, tremendo de frio, e ele começou a pregar sobre algo muito quente. Ele ganhou a atenção dos esquimós. E ele foi pregando, pregando, pregando. Os esquimós nem piscavam. Ficaram admirados e o pregador empolgado. Ia pregando sobre algo muito quente. E quando o pregador terminou de pregar, todos os esquimós olharam para ele e falaram: é para esse lugar que a gente quer ir. Sobre o que o pregador pregou? Sobre o inferno. É por isso que o pregador precisa conhecer o público. E aquele pregador que foi pregar para um povo que admirava os traidores. E sobre quem que ele resolveu pregar? Sobre Judas. Você precisa compreender que muitos pregadores não estão tendo como referência os nossos pais, que marcaram geração. Será que todos os pregadores têm orado, têm jejuado, têm consagrado as suas vidas, têm feito a leitura da palavra, um curso teológico? Porque homens marcaram as suas gerações com sermões tremendos, como, por exemplo, o sermão de Jonathan Edwards. Você já ouviu falar? Pecadores na mão de um Deus irado. Que sermão tremendo. Por 3 dias, Edwards não comia e nem bebia. E quando ele assumiu a tribuna, o povo olhou para ele e disse: o rosto desse homem é como o rosto de um anjo. Ele pregou com tanta autoridade sobre o juízo, que o povo começou a grudar nos bancos e gritar: parem de pregar, pois estamos vendo o inferno debaixo dos nossos pés. E Charles Spurgeon, um amigo, um certo dia disse que quando Spurgeon pregava, parecia que Jesus ficava ao lado dele. Eita, que intimidade, né? E Charles Finney, que entrou em uma fábrica de jeans, cada passo que ele dava perto de alguém, a pessoa começava a chorar. Pessoas ficavam de joelhos,
de tanta presença do Espírito Santo que estava na vida de Charles Finney. O dono da fábrica olhou para ele, olhou para os funcionários e disse: não vai ter jeito, eu vou ter que abaixar as portas para que você pregue a palavra. Ele pregou e conta-se que depois de alguns dias, todos os funcionários que ouviram Charles Finney pregar se converteram. E Martyn Lloyd-Jones, que um certo dia chegou para o rei e disse: eu vou parar de trabalhar para o Senhor, para fazer algo mais honroso. E ele disse: o que é mais honroso do que trabalhar para o rei? Ele disse: ser pregador do Evangelho. George Muller, que acordava às 4 horas da manhã e estudava até às 10 horas da noite. Acerca da sua vida de oração, lhe perguntaram: como que é a sua vida de oração? Quantos minutos ou horas o senhor ora? Ele diz: oro a todo o momento. E você, já prega o Evangelho? Tem um desejo de pregar o Evangelho? Como você se comporta quando lhe é dado a oportunidade para falar? Você fica nervoso? Você fica nervosa? As suas pernas começam a tremer? Dá um branco na sua mente. Você já sabe fazer uma introdução, o desenvolvimento de um sermão, uma conclusão? Você conhece os sermões temático, textual, expositivo? Conhece a arte da retórica, oratória? Conhece a hermenêutica? Conhece a exegese, a exegese? Então eu quero convidar para você continuar conosco aqui no Renascer Instituto Teológico. Eu te aguardo na próxima aula. Deus abençoe a sua vida.